No quadro Unify Entrevista dessa semana, a médica pediatra e professora da Unify, Fernanda Morandim, fala sobre a febre amarela e responde dúvidas sobre a transmissão da doença, tratamento, prevenção e vacina. Olá, no Unify Acontece, você sempre acompanha aqui temas de muita relevância e hoje a gente traz um tema que com certeza você já está tendo acesso a muitas informações, mas informação na área da saúde nunca é demais. Por isso a gente vai conversar aqui sobre febre amarela. E para falar sobre febre amarela, nós convidamos, está aqui com a gente, ela que faz parte do corpo docente do curso de medicina da Unify, a doutora Fernanda Morandim, é a nossa entrevistada, sua entrevistada, minha, né? Para a gente saber um pouco mais sobre a epidemia em alguns lugares de febre amarela que está acontecendo em todo o país, em alguns casos mais graves, em algumas regiões mais graves, mas enfim, a gente vai saber um pouco mais sobre a febre amarela. Doutora Fernanda, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. No Unify Acontece. Eu queria saber, principalmente por uma coisa que isso me chamou a atenção, acho que muita gente às vezes se perguntando por que chama febre amarela? Então, William, é devido ao quadro clínico da doença, né? Inicialmente, a febre amarela, ela tem o sintoma de uma febre alta, né? De início súbito, né? Então, de repente, a pessoa inicia um quadro de febre alta, pode ser acompanhado de náuseas, vômito, calafrio, né, aquele frio, e uma dor muscular generalizada, né. Na maioria dos casos, esses sintomas se resolvem em 3 a 5 dias, mas uma pequena parcela dos pacientes, mais ou menos 15%, eles evoluem para a forma grave da doença. E nessa forma grave, há o acometimento hepático, né, o acometimento do fígado. E aí é onde a pessoa fica ictérica, que a gente fala que a pele fica amarela, os olhos ficam amarelos, então aí vem o nome febre amarela, né? Agora, a gente está aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos tempos a gente está vendo uma série de doenças que parece que já tinham sido extintas, não existia mais e estão voltando. Por que esse surto de febre amarela está acontecendo em todo o país? Existe uma causa para isso? Então, várias especulações estão sendo feitas, né, a respeito disso. Mas, provavelmente, a febre amarela, né, os casos de febre amarela que estão tendo são de febre amarela silvestre, né, que é a febre amarela adquirida, transmitida por um vírus que vive em zona rural, zona de mata, né. Então, as pessoas que estão adquirindo a febre amarela são as pessoas que estão adentrando a mata, e esse mosquito que habita a mata quando ele está infectado, que na verdade foi quando ele picou o macaco, que é o principal hospedeiro, né, do vírus da febre amarela na mata, o mosquito se infecta e pica o homem. Então, provavelmente devido à industrialização, né, ao turismo, né, então as pessoas a urbanização, as pessoas estão adentrando cada vez na mata. E é interessante você dizer isso, por exemplo, a gente fala do macaco, né, a gente vê vários lugares, né, em Poços de Caldas e outros lugares mais próximos também, que existem vários macaquinhos que são alimentados pelas pessoas, há um contato muito direto, né, talvez essa urbanização seja também uma das questões que decorre desse surto de febre amarela. Sem dúvida, o próprio desequilíbrio ecológico, né, por algum motivo, essas tempestades, né, derramamento de terra, quando ocorre um desequilíbrio ecológico, né, pode ter também ocasionado uma diminuição dos predadores desse mosquito, né, então eles aumentarem em quantidade também. Agora, quando você disse aí que nós temos parece que dois tipos de febre amarela, uma Exatamente. Que é urbana e a outra que é a silvestre, né? Os casos de febre amarela que estão tendo são a febre amarela silvestre, né? A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, o tipo de vírus que causa é o mesmo, os sintomas e o tratamento são os mesmos. O que difere é um tipo de mosquito que pica a pessoa. Uhum. Na febre amarela silvestre, o principal hospedeiro é o macaco. Então, o macaco infectado, ele é picado por esse mosquito que não é o Aedes aegypti. Entendi. Certo? Esse mosquito, ele é infectado e aí vai contaminando outros macacos. O humano aí, ele se torna um hospedeiro acidental. Quando ele adentra a mata, ele pode ser picado por esse mosquito que está contaminado, adquirir a febre amarela. O problema é que essa pessoa, ela volta para a zona urbana. E a hora que ela volta para a zona urbana, ela está contaminada e ela pode ser picada pelo Aedes aegypti, que aí sim
existe em grande quantidade na zona urbana e que pode ir disseminando a doença. Ah, entendi. Agora, vamos falar então da vacina, que eu acho que é uma das grandes preocupações e o que está sendo disseminado em relação à vacina. A vacina contra a febre amarela, ela realmente ela protege a pessoa de adquirir os sintomas da doença? Sim, a vacina contra a febre amarela, né, ela protege, ela tem uma eficácia de mais de 95%. Então, ela é extremamente eficaz. Agora, a pessoa que já tomou, também uma outra dúvida que as pessoas têm. Eu já tomei a vacina há 15 anos atrás, eu tenho que tomar a segunda dose, como é que é isso? Para ter uma proteção plena contra a febre amarela, são necessárias 2 doses da vacina. Independente do tempo se eu tomei há 20 anos atrás, 15 anos? Tem que ter pelo menos 10 anos de intervalo. 10 anos de intervalo. Então, se eu tomei, por exemplo, aos 10 anos de idade... Aos 20 anos você faz a segunda dose, que é o reforço, e você está considerado imunizado contra a febre amarela. Agora, uma outra dúvida das pessoas, que a gente tenta esclarecer aqui nesse pouco tempo, mas é uma dúvida com relação a quem pode ou quem não pode tomar a vacina contra a febre amarela. Então, na verdade, a vacina contra a febre amarela, ela tá contraindicada em crianças menores de 6 meses, né? Entre 6 meses e 9 meses, vai vacinar apenas aquelas crianças que estão em regiões endêmicas, né? Então, tem que avaliar o risco-benefício da vacinação nessas crianças. Gestantes têm contraindicação. Pessoas que estão com problema de imunidade baixa, então em tratamento de câncer, uso de drogas imunossupressoras ou outros problemas de saúde. Pessoas acima de 60 anos também têm essa contraindicação. Agora, outra coisa é com relação aos... Tem gente que fala que tem sintomas, que toma vacina e tem uns sintomas quase iguais, idênticos ao da febre amarela. Isso acontece? E por que isso acontece? Não, na verdade acontece sim. Assim, a maioria das pessoas vacinadas contra a febre amarela não desenvolvem nenhum sintoma. Mas tem aquelas pessoas sim que desenvolvem. Os sintomas, eles decorrem porque a vacina é feita de vírus vivo atenuado. Né? Então, por isso que ele dá os sintomas. Então, os sintomas podem variar desde uma simples dor local, né, no local da aplicação da vacina, até um quadro de uma dor de cabeça, uma dor muscular generalizada, sensação de cansaço, febre, pode acontecer. Então, vamos falar agora sobre os sintomas, né? Que as pessoas falam, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo isso ou aquilo. Será que é febre amarela? Quais são os sintomas mais claros para a pessoa já identificar que ela tem algum problema ligado à doença? Então, inicialmente, os sintomas eles podem se confundir com outros tipos de vírus, né? Principalmente com o da dengue, né? Então, é aquele quadro súbito de febre alta, sudorese, calafrio, cansaço e uma dor no corpo generalizada. Né? Inicialmente são esses. E tem aquelas pessoas que evoluem para a forma mais grave da doença. Agora, a gente que mora aqui, por exemplo, esse programa é transmitido por várias emissoras, inclusive na região do sul de Minas e do leste paulista. Essa região nossa aqui, ela está tendo muitos surtos. Como é que está, por exemplo, São João da Boa Vista, a região aqui, Poços de Caldas, sul de Minas, como é que está essa situação? Então, algumas cidades das regiões são consideradas como cidades com indicação da vacina, né? Tem algumas cidades que foram identificados casos de febre amarela, né? E tem regiões que estão sendo indicadas a vacina por estarem próximas dessas regiões, né? Então, na dúvida, você sempre tem que procurar o Centro de Vigilância Epidemiológica do seu município para saber se a sua cidade está na indicação, né? Se as pessoas estão com a indicação de receber a vacina contra a febre amarela. E uma outra situação, por exemplo, às vezes as pessoas estão em dúvida, muita gente fica em dúvida se deve ou não tomar a vacina. A gente você já até explicou quais são as pessoas, que são mais indicadas para tomar ou não indicadas para tomar a vacina. Mas é importante, por exemplo, consultar o médico para dizer para ele, olha, eu posso ou não tomar a vacina, é bom ou não? Sim, com certeza, né? Porque as pessoas não são iguais, né? Sempre tem patologias diferentes e tratamentos, né? Uso de medicações diferentes que podem afetar, que podem ser prejudicadas com o uso da vacina. Então, nada melhor que o médico para esclarecer o paciente, né? Se ele tem essa indicação ou não, se ele vai se beneficiar, qual é o custo-benefício, né? Dessa vacina para aquele tipo de paciente.
E, doutora Fernanda, você disse aí com relação à eficácia da vacina, realmente chega a esse nível mesmo de 85% a 90%? Mais de 95% de eficácia. Então, por exemplo, todas as pessoas que estão tomando a vacina, também há uma proteção da sociedade, porque uma das coisas que a gente ouve falar é que quanto mais pessoas vacinadas também, elas protegem também de uma certa forma as pessoas que não se vacinaram. Então, né, essa é uma boa pergunta, porque na verdade, essa é a real intenção. Quando ocorre um caso suspeito, né, principalmente confirmado de febre amarela, o médico tem 24 horas para notificar a vigilância epidemiológica daquele caso suspeito. A vigilância vai lá, ela age naquele local e ela chama para vacinação em massa da população daquela cidade. Ela chama toda a população para ser vacinada. Foi o que aconteceu aí, né, em Minas Gerais, tudo. Por quê? Porque considera que se todas as pessoas forem imunizadas, elas não vão desenvolver a doença. Não desenvolvendo a doença, não tem perigo do mosquito vir, picar e disseminar essa doença. Agora, uma última pergunta com relação, eu vi uma campanha recente, inclusive do Ministério da Saúde, dizendo, olha, se você não vai viajar para determinadas cidades onde há uma possibilidade maior da doença estar lá, você não precisa tomar a vacina. Isso também um pouco há uma controvérsia nessa situação ou não? Não, na verdade não, né? Porque houve um alarde da população, né? A hora que começou a morrer macacos e pessoas, né, doentes com a febre amarela, a população, ela ficou alarmada, né? Mas a vigilância, ela atuou muito bem, né? Nessa parte do bloqueio, né? De vacinar a população em massa para bloquear a disseminação da febre amarela. O que o Ministério da Saúde fala é que se todo mundo resolver receber a vacina da febre amarela, daqui a pouco vai ter mais pessoas com a reação da vacina do que a chance que tinha de ter a febre amarela, né? Mas é um assunto meio complicado, porque ninguém quer correr o risco também, claro, né? Agora, os alunos aqui da Unify, quando há um acontecimento como esse, há uma preocupação também de mostrar para eles, para os alunos do corpo docente da medicina da Unify, como é que se desenvolve a doença, para que eles já também possam ter o acesso a uma informação importante, inclusive para a vida profissional deles, e também em contato com outras pessoas, né? Sim, com certeza. Assim que começaram as notícias, né, da febre amarela, eu mesmo na aula falei, pessoal, a febre amarela, né, parece que está chegando aí, estudamos sobre o assunto, até semana que vem nós vamos começar a nossa aula da Liga, né, eu sou coordenadora da Liga de Pediatria, o tema vai ser sobre febre amarela, para conscientizar mesmo, e os alunos têm que estar atualizados, né, a respeito de como que estão aí as últimas notícias da doença, até porque era uma doença que não estava se falando tanto mais, parecia né. que já estava extinta, que a gente nem vivia. Agora que ela voltou de novo, né. Bem, a gente queria agradecer então, muito obrigado, doutora Fernanda, pelas suas explicações aqui, e você continua aí no Unify Acontece, sempre sabendo das últimas notícias. Muito obrigado pela sua presença e obrigado aqui a doutora Fernanda, que faz parte do corpo docente da Unify. Um abraço.